Catecismo da Igreja Católica Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso queira adquirir o livro, confira os links na descrição. Carta Apostólica, Laetamur Magno Opere, do Sumo Pontífice, João Paulo II, com a qual é aprovada e promulgada a edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica. É motivo de grande alegria a publicação da edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica, que é por mim aprovada e promulgada com esta carta apostólica e que, assim, se torna o texto definitivo do mencionado catecismo. Isto ocorre há cerca de 5 anos desde a Constituição Apostólica Fidei Depositum, de 11 de outubro de 1992, que acompanhou, no 30º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II, a publicação do primeiro texto, em língua francesa, do Catecismo. Todos pudemos felizmente constatar o geral acolhimento positivo e a ampla difusão que o catecismo teve nestes anos, em particular nas igrejas locais, que procederam à sua tradução nas respectivas línguas, de modo a torná-lo o mais possível acessível às várias comunidades linguísticas do mundo. Esse facto confirma a positividade do pedido, que me foi apresentado em 1985 pela Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, para que fosse composto um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica tanto para a fé como para a moral. Elaborado pela apropriada Comissão de Cardeais e Bispos, instituída em 1986, o catecismo era por mim aprovado e promulgado com a citada Constituição Apostólica, a qual mantém ainda hoje a sua validade e atualidade e encontra sua atuação definitiva na presente edição típica latina. Esta edição foi preparada por uma comissão interdicasterial, que constituí para esta finalidade em 1993. Presidida pelo cardeal Joseph Ratzinger, essa comissão trabalhou assiduamente, a fim de cumprir o mandato recebido. Ela dedicou particular atenção ao exame das numerosas propostas de modificação dos conteúdos do texto, que durante estes anos chegaram das várias partes do mundo e das diversas componentes do mundo eclesial. A respeito disso, pode-se oportunamente fazer observar que o envio tão considerável de propostas de melhoramento manifesta, antes de mais, o notável interesse que o catecismo suscitou no mundo inteiro, mesmo em ambientes não cristãos. Confirma, além disso, a sua finalidade de se pôr como exposição completa e íntegra da doutrina católica, que consente a todos conhecer o que a Igreja professa, celebra, vive e prega na sua vida cotidiana. Ao mesmo tempo evidência o grande empenho de todos em querer oferecer a própria contribuição para que a fé cristã, cujos conteúdos essenciais e fundamentais estão sintetizados no catecismo, possa ser, do modo mais adequado possível, apresentada hoje ao mundo. Através desta colaboração múltipla e complementar dos vários membros da Igreja, realiza-se assim, mais uma vez, quanto escrevi na Constituição Apostólica Fidei Depositum. O concurso de tantas vozes exprime verdadeiramente aquela que se pode chamar a Sinfonia da Fé N. 2. Também por esses motivos, a comissão tomou em séria consideração as propostas enviadas, examinou-as atentamente através de várias instâncias, e submeteu à minha aprovação as suas conclusões. Estas, enquanto consentem a exprimir melhor os conteúdos do catecismo a respeito do depósito da fé católica, ou permitem formular algumas verdades da mesma fé de modo mais conveniente às exigências da comunicação catequética atual, foram por mim aprovadas, e entraram então a fazer parte da presente edição típica latina. Ela, portanto, repete fielmente os conteúdos doutrinais que apresentei oficialmente à Igreja e ao mundo em dezembro de 1992. Com a promulgação odierna da edição típica latina, conclui-se portanto o caminho de elaboração do catecismo, iniciado em 1986, e foi levado a feliz termo ao auspício da supracitada Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos. A Igreja agora
dispõe desta nova e autorizada exposição da única e perene fé apostólica, que servirá como instrumento válido e legítimo ao serviço da comunhão eclesial, e também como texto de referência segura e autêntica para a elaboração dos catecismos locais. Confira. Const. Apost. Fidei Depositum, 4. A catequese encontrará nesta genuína e sistemática apresentação da fé e da doutrina católica uma via plenamente segura, para apresentar com renovado impulso ao homem de hoje a mensagem cristã em todas e em cada uma das suas partes. Deste texto cada agente de catequese poderá receber uma válida ajuda para mediar, a nível local, o único e perene depósito da fé, procurando conjugar contemporaneamente, com a ajuda do Espírito Santo, a maravilhosa unidade do mistério cristão com a multiplicidade das exigências e das situações dos destinatários do seu anúncio. A inteira atividade catequética poderá conhecer um novo e difundido impulso junto do povo de Deus, se souber usar e valorizar de maneira adequada este catecismo pós-conciliar. Tudo isto resulta ainda mais relevante hoje, quando estamos no limiar do terceiro milênio. Com efeito, urge um empenho extraordinário de evangelização, de maneira que todos possam conhecer e acolher a mensagem do Evangelho e crescer cada um segundo a medida da plena maturidade de Cristo. F4, 15. Dirijo, portanto, um premente convite aos meus venerados co-irmãos no episcopado, principais destinatários do Catecismo da Igreja Católica, para que, aproveitando a preciosa ocasião da promulgação desta edição latina, intensifiquem o seu empenho em favor de uma maior difusão do texto, e sobretudo de um seu positivo acolhimento, como dom privilegiado para as comunidades a eles confiadas, que poderão assim redescobrir a inexaurível riqueza da fé. Graças ao empenho concorde e complementar de todas as categorias que compõem o povo de Deus, possa o catecismo ser conhecido e compartilhado por todos, a fim de que se fortaleça e se estenda até os confins do mundo aquela unidade na fé, que tem o seu supremo modelo e princípio na unidade trinitária. A Maria Mãe de Cristo, cuja assunção ao céu em corpo e alma hoje celebramos, confio estes bons votos, porque se realizem para o bem da humanidade inteira. Castel Gandolfo, 15 de agosto do ano de 1997, 19º de pontificado. Johannes Paulo II. Constituição Apostólica. Do Sumo Pontífice João Paulo II Fidei Depositum. Para a publicação. Do Catecismo da Igreja Católica. Redigido depois do Concílio Vaticano II aos veneráveis irmãos cardeais, arcebispos, bispos, presbíteros, diáconos e a todos os membros do povo de Deus. E introdução. Guardar o depósito da fé é missão que o Senhor confiou à sua Igreja e que ela cumpre em todos os tempos. O Concílio Ecumênico Vaticano II, inaugurado há 30 anos pelo meu predecessor João Scheer, de feliz memória, tinha como intenção e como finalidade pôr em evidência a missão apostólica e pastoral da Igreja, e, fazendo resplandecer a verdade do Evangelho, levar todos os homens a procurarem e acolherem amor de Cristo que excede toda a ciência. Confira. F13-19. Ao concílio, o Papa João Scheer tinha confiado como tarefa principal guardar e apresentar melhor o precioso depósito da doutrina cristã, para o tornar mais acessível aos fiéis de Cristo e a todos os homens de boa vontade. Portanto, o concílio não devia, em primeiro lugar, condenar os erros da época, mas sobretudo empenhar-se por mostrar serenamente a força e a beleza da doutrina da fé. Iluminada pela luz deste concílio, dizia o Papa, a Igreja crescerá em riquezas espirituais, e, recebendo a força de novas energias, olhará intrépida para o futuro. É nosso dever dedicar-nos, com vontade pronta e sem temor, àquele trabalho que o nosso tempo exige, prosseguindo assim o caminho que a Igreja percorre há 20 séculos. Com a ajuda de Deus, os padres conciliares puderam elaborar, em 4 anos de trabalho, um conjunto considerável de exposições doutrinais e de diretrizes pastorais oferecidas a toda a Igreja. Pastores e fiéis encontram ali orientações para aquela renovação de pensamentos, de atividades, de costumes, e de força moral, de alegria e de esperança, que foi o objetivo do concílio.
Depois da sua conclusão, o concílio não cessou de inspirar a vida da Igreja. Em 1985 pude afirmar, para mim, que tive a graça especial de nele participar e colaborar no seu desenvolvimento. O Vaticano II foi sempre, e é de modo particular nestes anos do meu pontificado, o constante ponto de referência de toda a minha ação pastoral, no consciente empenho de traduzir as suas diretrizes em aplicação concreta e fiel, a nível de cada igreja e da igreja inteira. É preciso, incessantemente recomeçar daquela fonte. Neste espírito, a 25 de janeiro de 1985, convoquei uma Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, por ocasião do 20º aniversário do encerramento do concílio. A finalidade desta Assembleia era celebrar as graças e os frutos espirituais do Concílio Vaticano II, aprofundar o seu ensinamento para aderir melhor a ele e promover o conhecimento e aplicação do mesmo. Nessa ocasião, os padres sinodais afirmaram: muitíssimos expressaram o desejo de que seja composto um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto em matéria de fé como de moral, para que ele seja como um ponto de referência para os catecismos ou compêndios que venham a ser preparados nas diversas regiões. A apresentação da doutrina deve ser bíblica e litúrgica, oferecendo ao mesmo tempo uma doutrina sã e adaptada à vida atual dos cristãos. Depois do encerramento do sínodo, fiz meu este desejo, considerando que ele corresponde à verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares. Como não havemos de agradecer de todo o coração ao Senhor, neste dia em que podemos oferecer a toda a Igreja, com o título de Catecismo da Igreja Católica, este texto de referência para uma catequese renovada nas fontes vivas da fé. Depois da renovação da liturgia e da nova codificação do direito canônico da Igreja Latina e dos cânones das igrejas orientais católicas, este catecismo trará um contributo muito importante àquela obra de renovação da vida eclesial inteira, querida e iniciada pelo Concílio Vaticano II. Itinerário. O espírito da redação do texto Catecismo da Igreja Católica é fruto de uma vastíssima colaboração. Foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho, conduzido num espírito de atenta abertura e com apaixonado ardor. Em 1986, confiei a uma comissão de 12 cardeais e bispos, presidida pelo Sr. Cardeal Joseph Ratzinger, o encargo de preparar um projeto para o catecismo requerido pelos padres do Sínodo. Uma comissão de redação, composta por 7 bispos diocesanos, peritos em teologia e em catequese, coadjuvou a comissão no seu trabalho. A comissão, encarregada de dar as diretrizes e de vigiar sobre o desenvolvimento dos trabalhos, seguiu atentamente todas as etapas da redação das 9 sucessivas composições. A comissão de redação, por seu lado, assumiu a responsabilidade de escrever o texto e lhe inserir as modificações pedidas pela comissão e de examinar as observações de numerosos teólogos, exegetas e catequistas, e sobretudo dos bispos do mundo inteiro, a fim de melhorar o texto. A comissão foi sede de intercâmbios frutuosos e enriquecedores, para assegurar a unidade e a homogeneidade do texto. O projeto tornou-se objeto de vasta consultação de todos os bispos católicos, das suas conferências episcopais ou dos seus sínodos, dos institutos de teologia e de catequética. No seu conjunto, ele teve um acolhimento amplamente favorável da parte do episcopado. É justo afirmar que este catecismo é o fruto de uma colaboração de todo o episcopado da Igreja Católica, o qual acolheu com generosidade o meu convite a assumir a própria parte de responsabilidade numa iniciativa que diz respeito, intimamente, à vida eclesial. Tal resposta suscita além mim um profundo sentimento de alegria, porque o concurso de tantas vozes exprime verdadeiramente aquela que se pode chamar a sinfonia da fé. Realização deste catecismo reflete, deste modo, a natureza colegial do episcopado. Testemunha a catolicidade da Igreja. Distribuição da matéria.
Um catecismo deve apresentar, com fidelidade e de modo orgânico, o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva na Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que, no decurso dos tempos, o Espírito Santo sugeriu à Igreja. É também necessário que ajude a iluminar, com a luz da fé, as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. O catecismo incluirá, portanto, coisas novas e velhas, confira. MT 1352, porque a fé é sempre a mesma e simultaneamente é fonte de luz e sempre novas. Para responder a esta dupla exigência, o Catecismo da Igreja Católica por um lado retoma a antiga ordem, a tradicional, já seguida pelo Catecismo de São Pio V, articulando o conteúdo em 4 partes: o credo, a sagrada liturgia, com os sacramentos em primeiro plano, o agir cristão, exposto a partir dos mandamentos, e por fim a oração cristã. Mas, ao mesmo tempo, o conteúdo é com frequência expresso de um modo novo, para responder às interrogações da nossa época. As 4 partes estão ligadas entre si. O mistério cristão é o objeto da fé, primeira parte. É celebrado e comunicado nos atos litúrgicos, segunda parte. Está presente para iluminar e amparar os filhos de Deus no seu agir, terceira parte. Funda nossa oração, cuja expressão privilegiada é o Pai Nosso, e constitui o objeto da nossa súplica, do nosso louvor e da nossa intercessão, quarta parte. A liturgia é ela própria oração. A confissão da fé encontra seu justo lugar na celebração do culto. A graça, fruto dos sacramentos, é a condição insubstituível do agir cristão, tal como a participação na liturgia da Igreja requer a fé. Se a fé não se desenvolve nas obras, essa está morta, confira. TG 2 e 14, 16, e não pode dar frutos de vida eterna. Lendo o Catecismo da Igreja Católica, pode-se captar a maravilhosa unidade do mistério de Deus, do seu desígnio de salvação, bem como a centralidade de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, enviado pelo Pai, feito homem no seio da Santíssima Virgem Maria por obra do Espírito Santo, para ser o nosso Salvador. Morto e ressuscitado, ele está sempre presente na sua Igreja, particularmente nos sacramentos. Ele é a fonte da fé, o modelo do agir cristão e o mestre da nossa oração. IV. Valor doutrinal do texto. O Catecismo da Igreja Católica, que aprovei no passado dia 25 de junho e cuja publicação hoje ordeno em virtude da autoridade apostólica, é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Vejo como um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial e como uma norma segura para o ensino da fé. Sirva ele para a renovação, a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus, corpo de Cristo, peregrina rumo à luz sem sombras do reino. A aprovação e a publicação do Catecismo da Igreja Católica constituem um serviço que o sucessor de Pedro quer prestar à Santa Igreja Católica, a todas as igrejas particulares em paz e em comunhão com a Sé Apostólica de Roma. O serviço de sustentar e confirmar a fé de todos os discípulos do Senhor Jesus, confira. LC 22 e 32, como também de reforçar os laços da unidade na mesma fé apostólica. Peço, portanto, aos pastores da Igreja e aos fiéis que acolham este catecismo em espírito de comunhão, e que o usem assiduamente ao cumprirem a sua missão de anunciar a fé e de apelar para a vida evangélica. Este catecismo lhes é dado a fim de que sirva como texto de referência, seguro e autêntico, para o ensino da doutrina católica, e de modo muito particular para a elaboração dos catecismos locais. É também oferecido a todos os fiéis que desejam aprofundar o conhecimento das riquezas inexauríveis da salvação. Confira. João 8 e 32. Pretende dar um apoio aos esforços ecumênicos animados pelo santo desejo da unidade de todos os cristãos, mostrando com exatidão o conteúdo e a harmoniosa coerência da fé católica.
O Catecismo da Igreja Católica, por fim, é oferecido a todo homem que nos pergunte a razão da nossa esperança. Confira LPD 1315 e queira conhecer aquilo em que a Igreja Católica crê. Este catecismo não se destina a substituir os catecismos locais devidamente aprovados pelas autoridades eclesiásticas, os bispos diocesanos e as conferências episcopais, sobretudo se receberam a aprovação da Sé Apostólica. Destina-se a encorajar e ajudar a redação de novos catecismos locais, que tenham em conta as diversas situações e culturas, mas que conservam cuidadosamente a unidade da fé e a fidelidade à doutrina católica. Vê conclusão. No final deste documento que apresenta o Catecismo da Igreja Católica, peço à Santíssima Virgem Maria, Mãe do Verbo encarnado e Mãe da Igreja, que ampare com a sua poderosa intercessão o empenho catequético da Igreja inteira a todos os níveis, nestes tempos em que ela é chamada a um novo esforço de evangelização. Possa a luz da verdadeira fé libertar a humanidade da ignorância e da escravidão do pecado, para a conduzir à única liberdade digna deste nome. Confira João 8:32. A da vida em Jesus Cristo sob a guia do Espírito Santo, na terra e no reino dos céus na plenitude da bem-aventurança da visão de Deus face a face. Confira 1 Cor 13:12, 2 Cor 5:6-8. Dado no dia 11 de outubro de 1992, 30º aniversário da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, 14º ano do meu pontificado. João Paulo II. Prólogo. Pai, é esta a vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. João 17:3. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Tim 2:3-4. Não existe debaixo do céu outro nome, dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Apt 4:12, senão o nome de Jesus. E a vida do homem, conhecer e amar a Deus. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Por isso, sempre em toda parte, ele está próximo do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens, dispersos pelo pecado, para a unidade da sua família que é a Igreja. Para tal, enviou o seu Filho como o Redentor e Salvador na plenitude dos tempos. Nele e por ele, chama os homens a tornarem-se, no Espírito Santo, seus filhos adotivos e, portanto, herdeiros da sua vida bem-aventurada. 2. Para que este convite se fizesse ouvir por toda a terra, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho. Ide, pois, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprirem tudo quanto vos prescrevi. E eis que eu estou convosco todos os dias de até o fim do mundo. Mt 28:19-20. Fortalecidos por esta missão, os apóstolos partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. MC 16:20. 3. Aqueles que, com a ajuda de Deus, aceitaram o convite de Cristo e livremente lhe responderam, foram por sua vez impelidos, pelo amor do mesmo Cristo, a anunciar por toda a parte a boa nova. Este tesouro, recebido dos apóstolos, foi fielmente guardado pelos seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo em partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e na oração. E transmitir a fé, a catequese. 4. Bem cedo se chamou catequese ao conjunto de esforços empreendidos na Igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a acreditar que Jesus é o Filho de Deus, a fim de, pela fé, terem a vida em seu nome, e para os educar e instruir nessa vida, construindo assim o corpo de Cristo. 5. A catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, que compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, ministrado em geral de um modo orgânico e sistemático, em ordem à iniciação na plenitude da vida cristã. 6.
Sem se confundir com eles, a catequese articula-se com um certo número de elementos da missão pastoral da Igreja que têm um aspecto catequético, preparam para a catequese ou dela derivam. O primeiro anúncio do Evangelho ou pregação missionária, para suscitar a fé, a busca das razões de acreditar, a experiência da vida cristã, a celebração dos sacramentos, a integração na comunidade eclesial, o testemunho apostólico e missionário. 7. A catequese está intimamente ligada a toda a vida da Igreja. Dependem, essencialmente dela não só a expansão geográfica e o crescimento numérico, mas também, e muito mais ainda, o crescimento interior da Igreja e a sua conformidade com o desígnio de Deus. 8. Os períodos de renovação da Igreja são também tempos fortes de catequese. Assim, na grande época dos padres da Igreja, vemos santos bispos consagrarem parte importante do seu ministério à catequese, como por exemplo São Cirilo de Jerusalém, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho e tantos outros padres, cujas obras catequéticas continuam a ser modelo. 9. O ministério da catequese vai buscar energias sempre novas aos concílios. O Concílio de Trento constitui, a este respeito, um exemplo a sublinhar. Nas suas constituições e decretos, deu prioridade à catequese. Está na origem do catecismo romano, que tem o seu nome e que constitui um trabalho de primeira ordem como compêndio da doutrina cristã. Fez nascer na Igreja uma organização notável da catequese. E, graças a santos bispos e teólogos, como São Pedro Canísio, São Carlos Borromeo, São Toribio de Mogrovejo e São Roberto Bellarmino, levou à publicação de numerosos catecismos. 10. Não admira, pois, que, na sequência do Segundo Concílio do Vaticano, que o Papa Paulo VI considerava como o grande catecismo dos tempos modernos, a catequese da Igreja tenha de novo chamado a atenção. O Diretório Catequético Geral, de 1971, as sessões do Sínodo dos Bispos consagradas à evangelização, 1974, e a catequese, 1977, e as exortações apostólicas correspondentes, Evangelii Nuntiandi, 1975, e Catechesi Tradendae, 1979, são disso bom testemunho. A Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos de 1985 pediu que seja redigido um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto no tocante à fé como no que respeita à moral. O Santo Padre João Paulo II fez seu este voto do Sínodo dos Bispos. Reconheceu que tal desejo corresponde inteiramente a uma verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares. E pôs todo o seu empenho que se concretizasse este desejo dos padres sinodais. Finalidade e destinatários deste Catecismo. 11. A finalidade deste catecismo é apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Segundo Concílio do Vaticano e do conjunto da tradição da Igreja. As suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja. E destina-se a servir como ponto de referência aos catecismos ou compêndios a publicar nos diversos países. 12. Este catecismo destina-se principalmente aos responsáveis pela catequese, que são em primeiro lugar os bispos, enquanto doutores da fé e pastores da Igreja. É-lhes oferecido como instrumento para o desempenho da sua missão de ensinar o povo de Deus. E, através dos bispos, dirige-se aos redactores de catecismos, aos sacerdotes e aos catequistas. Será também uma leitura útil para todos os outros fiéis cristãos. Estrutura deste catecismo. 13. O plano deste catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de 4 pilares: a profissão da fé batismal, símbolo, os sacramentos da fé, a vida da fé, mandamentos, e a oração do crente, o Pai Nosso. Primeira parte. A profissão da fé. 14. Aqueles que, pela fé e pelo batismo, pertencem a Cristo, devem confessar a sua fé batismal diante dos homens.
Por isso, o catecismo começa por expor em que consiste a revelação, pela qual Deus se dirige e se dá ao homem, e a fé pela qual o homem responde a Deus. Primeira secção. O símbolo da fé resume os dons que Deus faz ao homem, como autor de todo o bem, redentor e santificador, e articula-as em volta dos 3 capítulos do nosso batismo: a fé num só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador, e o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo, na Santa Igreja. Segunda secção. Segunda parte. Os sacramentos da fé. 15. A segunda parte do catecismo expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, se toma presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja. Primeira secção, e em especial nos 7 sacramentos. Segunda secção. Terceira parte. A vida da fé. 16. A terceira parte do catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus, a bem-aventurança e os caminhos para a ela chegar. Um comportamento recto e livre, com a ajuda da lei de Deus e da sua graça. Primeira secção. Um comportamento que realize o duplo mandamento da caridade, explicitado nos 10 mandamentos de Deus. Segunda secção. Quarta parte. A oração na vida da fé. 17. A última parte do catecismo trata do sentido e da importância da oração na vida dos crentes. Primeira secção, terminando com um breve comentário aos 7 pedidos da oração do Senhor. Segunda secção. De facto, nesses 7 pedidos encontramos a suma dos bens que devemos esperar e que o nosso Pai dos céus nos quer dar. Vê indicações práticas para o uso deste catecismo. 18. Este catecismo foi concebido como uma exposição orgânica de toda a fé católica. Deve, portanto, ser lido como um todo. Numerosas notas remissivas à margem do texto, números impressos em tipos menores remetendo para outros parágrafos que tratam do mesmo assunto, e o índice analítico no fim do volume, permitem encarar cada tema na sua ligação com o conjunto da fé. 19. Muitas vezes, os textos da Sagrada Escritura não são citados literalmente, mas com a simples indicação da referência, por meio de um confira, feita em nota. Para uma inteligência aprofundada desses passos, convém recorrer aos próprios textos. Tais referências bíblicas são um instrumento de trabalho para a catequese. 20. Quando, em certas passagens, se emprega a letra miúda, isso quer dizer que se trata de anotações de tipo histórico ou apologético, ou de exposições doutrinais complementares. 21. As citações, em letra miúda, de fontes patrísticas, litúrgicas, do magistério ou da geografia, destinam-se a enriquecer a exposição doutrinal. Frequentemente, esses textos foram escolhidos a pensar num emprego diretamente catequético. 22. No fim de cada unidade temática, uma série de textos breves resume, em fórmulas escolhidas, o essencial do ensinamento. Estes, resumindo, têm por fim dar à catequese local sugestões de fórmulas sintéticas e fáceis de decorar. V. Adaptações necessárias. 23. A tônica deste catecismo incide sobre a exposição doutrinal. Com efeito, a sua intenção é ajudar a aprofundar o conhecimento da fé. Todo ele se orienta no sentido do amadurecimento da mesma fé, do seu enraizamento na vida e da sua irradiação no testemunho. 10. 24. Pela sua própria finalidade, este catecismo não se propõe realizar as adaptações da exposição e dos métodos catequéticos, exigidas pelas diferenças de culturas, idades, maturidade espiritual, situações sociais e eclesiais daqueles a quem a catequese se dirige. Essas indispensáveis adaptações pertencem aos catecismos apropriados e, sobretudo, àqueles que ministram o ensino aos fiéis. Aquele que ensina deve fazer-se tudo para todos. 1 Cor 9, 22, para a todos atrair a Jesus Cristo. Sobretudo, não julgue que lhe está confiada apenas uma categoria de almas e que, portanto, lhe incumbe o trabalho de ensinar e formar de modo idêntico, na verdadeira piedade, todos os fiéis, usando sempre um só e mesmo método.
atendendo é que, em Cristo Jesus, uns são como crianças recém-nascidas, outros como adolescentes e outro, finalmente, já são efetivamente adultos. É necessário que pondere com toda a diligência quais são os que precisam de leite e quais os que carecem de um alimento mais sólido. Isto mesmo testemunhava de si próprio o apóstolo. Os que são chamados ao ministério da pregação devem, ao transmitir o ensino dos mistérios da fé e das normas dos costumes, adaptar as suas palavras à mentalidade e à inteligência dos seus ouvintes. 11. Acima de tudo, a caridade. 25. A concluir esta apresentação, é oportuno lembrar este princípio pastoral enunciado pelo Catecismo Romano. Este é sem dúvida o caminho melhor, que o mesmo apóstolo seguia quando fundamentava a sua doutrina e ensino na caridade que não acaba nunca. A finalidade da doutrina e do ensino deve fixar-se toda no amor, que não acaba. Podemos expor muito bem o que se deve crer, esperar ou fazer. Mas, sobretudo, devemos pôr sempre em evidência o amor de nosso Senhor, de modo que cada qual compreenda que qualquer acto de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem nem outro fim senão o amor. 12. Primeira secção. Eu creio, nós cremos. 26. Quando professamos a nossa fé, começamos por dizer, creio, ou cremos. Portanto, antes de expor a fé da Igreja, tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, perguntemos a nós mesmos o que significa crer. A fé é a resposta do homem a Deus, que a ele se revela e se oferece, resposta que, ao mesmo tempo, traz uma luz superabundante ao homem que busca o sentido último da sua vida. Comecemos, pois, por considerar esta busca do homem, capítulo 1. Depois, a revelação divina pela qual Deus vem ao encontro do homem, capítulo 2. Finalmente, a resposta da fé, capítulo 3. Capítulo 1. O homem é capaz de Deus e o desejo de Deus. 27. O desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Desde o começo da sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus. Pois se existe, é só porque, criado por Deus por amor, é por Ele, e por amor, constantemente conservado. Nem pode viver plenamente segundo a verdade, se não reconhecer livremente esse amor e não se entregar ao seu Criador. 28. De muitos modos, na sua história e até hoje, os homens exprimiram a sua busca de Deus em crenças e comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações, etc. Apesar das ambiguidades de que podem enfermar, estas formas de expressão são tão universais que bem podemos chamar ao homem um ser religioso. Deus criou de um só homem todo o gênero humano, para habitar sobre a superfície da terra, e fixou períodos determinados e os limites da sua habitação, para que os homens procurassem a Deus e se esforçassem realmente por o atingir e encontrar. Na verdade, ele não está longe de cada um de nós. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. Apt 17, 26, 28. 29. Mas esta relação íntima e vital que une o homem a Deus pode ser esquecida, desconhecida e até explicitamente rejeitada pelo homem. Tais atitudes podem ter origens diversas: a revolta contra o mal existente no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações do mundo e das riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião e, finalmente, a atitude do homem pecador que, por medo, se esconde de Deus e foge quando ele o chama. 30. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. SL 105, 3. Se o homem pode esquecer ou rejeitar Deus, Deus é que nunca deixa de chamar todo homem a que o procure, para que encontre a vida e a felicidade. Mas esta busca exige do homem todo o esforço da sua inteligência, a rectidão da sua vontade, um coração recto, e também o testemunho de outros que o ensinam a procurar Deus. És grande, Senhor, e altamente louvável.
grande é o teu poder e a tua sabedoria é sem medida. E o homem, pequena parcela da tua criação, pretende louvar-te, precisamente ele que, revestido da sua condição mortal, traz em si o testemunho do seu pecado, o testemunho de que tu resistes aos soberbos. Apesar de tudo, o homem, pequena parcela da tua criação, quer louvar-te. Tu próprio isso incitas, fazendo com que ele encontre as suas delícias no teu louvor, porque nos fizeste para ti o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. E os caminhos de acesso ao conhecimento de Deus 31. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, se o homem que procura Deus descobre certos caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. Também se lhes chama provas da existência de Deus, não no sentido das provas que as ciências naturais indagam, mas no de argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar a verdadeiras certezas. Estes caminhos para atingir Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. 32. O mundo, a partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode chegar-se ao conhecimento de Deus, como origem e fim do universo. São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que se pode conhecer de Deus manifesto para eles, porque Deus lhe manifestou. Desde a criação do mundo, há perfeições invisíveis de Deus, o seu poder eterno e a sua divindade tornam-se pelas suas obras, visíveis à inteligência. RM 1, 19, 20. E Santo Agostinho interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades. Todas te respondem: estais a ver como somos belas. A beleza delas é o seu testemunho de louvor, confesso. Essas belezas, sujeitas à mudança, quem as fez senão o belo Ptcher, que não está sujeito à mudança? 33. O homem, com a sua abertura à verdade e à beleza, com o seu sentido do bem moral, com a sua liberdade e a voz da sua consciência, com a sua ânsia de infinito e de felicidade, o homem interroga-se sobre a existência de Deus. Nestas aberturas, ele detecta sinais da sua alma espiritual. Germen de eternidade que traz em si mesmo, irredutível à simples matéria. 10. A sua alma só em Deus pode ter origem. 34. O mundo e o homem atestam que não têm em si mesmos, nem o seu primeiro princípio, nem o seu fim último, mas que participam do ser em si, sem princípio nem fim. Assim, por estes diversos caminhos, o homem pode ter acesso ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, e a que todos chamam Deus. 11. 35. As faculdades do homem tornam-no capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Mas, para que o homem possa entrar na sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder receber com fé esta revelação. Todavia, as provas da existência de Deus podem dispor para a fé e ajudar a perceber que a fé não se opõe à razão humana. O conhecimento de Deus segundo a Igreja 36. A Santa Igreja, nossa Mãe, atesta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido, com certeza, pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. 12. Sem esta capacidade, o homem não poderia colher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade porque foi criado à imagem de Deus. GN 1, 27. 37. Nas condições históricas em que se encontra, o homem experimenta, no entanto, muitas dificuldades para chegar ao conhecimento de Deus só com as luzes da razão. Com efeito, para falar com simplicidade, apesar de a razão humana poder verdadeiramente, pelas suas forças e luz naturais, chegar a um conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal, que protege e governa o mundo pela sua providência, bem como de uma lei natural inscrita pelo Criador nas nossas almas, há, contudo, bastantes obstáculos que impedem esta mesma razão de usar eficazmente e com fruto seu poder natural, porque as verdades que dizem respeito a Deus e aos homens ultrapassam absolutamente a ordem das coisas sensíveis. E quando devem traduzir-se em actos e informar a vida, exigem que nos demos e renunciemos a nós próprios.
O espírito humano, para adquirir semelhantes verdades, sofre dificuldade da parte dos sentidos e da imaginação, bem como dos maus desejos nascidos do pecado original. Daí deriva que, em tais matérias, os homens se persuadem facilmente da falsidade ou, pelo menos, da incerteza das coisas que não desejariam fossem verdadeiras. 38. É por isso que o homem tem necessidade de ser esclarecido pela revelação de Deus, não somente no que diz respeito ao que excede o seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que, de si, não são inacessíveis à razão, para que possam ser, no estado atual do gênero humano, conhecidas por todos sem dificuldade, com uma certeza firme sem mistura de erro. 14. Iv. Como falar de Deus? 39. Ao defender a capacidade da razão humana para conhecer Deus, a Igreja exprime a sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base do seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e as ciências, e também com os descrentes e os ateus. 40. Mas dado que o nosso conhecimento de Deus é limitado, a nossa linguagem, ao falar de Deus, também o é. Não podemos falar de Deus senão a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. 41. Todas as criaturas são portadoras de uma certa semelhança de Deus, muito especialmente o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. As múltiplas perfeições das criaturas, a sua verdade, a sua bondade, a sua beleza, refletem, pois, a perfeição infinita de Deus. Daí que possamos falar de Deus a partir das perfeições das suas criaturas, porque a grandeza e a beleza das criaturas conduzem, por analogia, à contemplação do seu autor. SB 13, 5. 42. Deus transcende toda a criatura. Devemos, portanto, purificar incessantemente a nossa linguagem no que ela tem de limitado, de ilusório, de imperfeito, para não confundir o Deus inefável, incompreensível, invisível, impalpável. 15, com as nossas representações humanas. As nossas palavras humanas ficam sempre aquém do mistério de Deus. 43. Ao falar assim de Deus, a nossa linguagem exprime-se, evidentemente, de modo humano. Mas atinge realmente o próprio Deus, sem todavia poder exprimir-lo na sua infinita simplicidade. Devemos lembrar-nos de que, entre o Criador e a criatura, não é possível notar uma semelhança sem que a dissemelhança seja ainda maior. 16, e de que não nos é possível apreender de Deus o que Ele é, senão apenas o que Ele não é, e como se situam os outros seres em relação a Ele. 17. Resumindo, 44. O homem é, por natureza e vocação, um ser religioso. Vindo de Deus é, caminhando para Deus. O homem não vive uma vida plenamente humana senão na medida em que livremente viver a sua relação com Deus. 45. O homem foi feito para viver em comunhão com Deus, em quem encontra a sua felicidade. Quando eu estiver todo em ti, não mais haverá tristeza nem angústia. Inteiramente repleta de ti, a minha vida será vida plena. 18. 46. Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz da sua consciência, o homem pode alcançar a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. 47. A Igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza pelas suas obras, graças à luz natural da razão humana. 19. 48. Nós podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças de Deus infinitamente perfeito, ainda que a nossa linguagem limitada não consiga esgotar o mistério. 49. A criatura sem o Criador esvai-se. 20. Por isso, os crentes sentem-se pressionados pelo amor de Cristo a levar a luz do Deus vivo aos que o ignoram ou o rejeitam. Capítulo 2. Deus ao encontro do homem. 50. Pela razão natural, o homem pode conhecer Deus com certeza, a partir das suas obras. Mas existe outra ordem de conhecimento, que o homem de modo nenhum pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por uma vontade absolutamente livre, Deus revela-se e dá-se ao homem. E falo revelando,
o seu mistério, o desígnio benevolente que, desde toda a eternidade, estabeleceu em Cristo, em favor de todos os homens. Revela plenamente o seu desígnio, enviando o seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Artigo 1. A revelação de Deus e Deus revela o seu desígnio benevolente 51. Aprove a Deus, na sua sabedoria e bondade, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. 52. Deus, que habita numa luz inacessível 1 Tm 6:16, quer comunicar a sua própria vida divina aos homens que livremente criou, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Revelando-se a si mesmo, Deus quer tornar os homens capazes de lhe responderem, de o conhecerem e de o amarem, muito para além de tudo que seriam capazes por si próprios. 53. O desígnio divino da revelação realiza-se, ao mesmo tempo, por meio de ações e palavras, intrinsecamente relacionadas entre si e esclarecendo-se mutuamente. Comporta uma particular pedagogia divina. Deus comunica-se gradualmente ao homem e prepara-o, por etapas, para receber a revelação sobrenatural que faz de si próprio e que vai culminar na pessoa e missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Santo Ireneu de Lyon fala várias vezes desta pedagogia divina, sob a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a apreender Deus e Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. E as etapas da revelação. Desde a origem, Deus dá-se a conhecer 54. Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo nas coisas criadas, e, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo, desde o princípio, aos nossos primeiros pais. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo, revestindo-os de uma graça e justiça resplandecentes. 55. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado dos nossos primeiros pais. Com efeito, Deus, depois da sua queda, com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança da salvação, e cuidou continuamente do gênero humano, para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte, repetidas vezes fizestes aliança com os homens. A aliança com Noé. 56. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procurou imediatamente salvar a humanidade intervindo com cada uma das suas partes. A aliança com Noé, a seguir ao dilúvio, exprime o princípio da economia divina em relação às nações, quer dizer, em relação aos homens reagrupados por países e línguas, por famílias e nações. GN 10, 5-10. 57. Esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações, 11, destinava-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída, que, unânime na sua perversidade, 12, pretendia refazer por si mesma a própria unidade, à maneira de Babel, 13. Mas, por causa do pecado, 14, quer o politeísmo, quer a idolatria da nação e dos seus chefes são uma contínua ameaça de perversão paga a esta economia provisória. 58. A aliança com Noé permanece em vigor enquanto durar o tempo das nações, 15, até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, como o justo Abel, o rei e sacerdote Melquisedeque, 16, figura de Cristo, 17, ou os justos Noé, Daniel e Jobes 14, 14. Deste modo, a Escritura exprime o alto grau de santidade que podem atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo reúna, na unidade, todos os filhos de Deus dispersos. João 11, 52. Deus elege Abraão. 59.
Para reunir a humanidade dispersa, Deus escolhe Abrão, chamando para deixar a sua terra, a sua família e a casa de seu pai. Gn 12, 1, para o fazer Abrão, quer dizer, pai de um grande número de nações. Gn 17, 5. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Gn 12, 3, 18. 60. O povo descendente de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas, o povo eleito. 19, chamado a preparar a reunião, um dia, de todos os filhos de Deus na unidade da igreja. 20. Será o tronco em que serão enxertados os pagãos tornados crentes. 21. 61. Os patriarcas, os profetas e outras personagens do Antigo Testamento foram, e serão sempre, venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da Igreja. Deus forma o seu povo Israel. 62. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando-o da escravidão do Egito. Concluiu com ele a aliança do Sinai e deu-lhe, por Moisés, a sua lei, para que Israel o reconhecesse e o servisse como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente, justo e juiz, e vivesse na expectativa do Salvador prometido. 22. 63. Israel é o povo sacerdotal de Deus. 23, sobre o qual foi invocado o nome do Senhor. DT 28, 10. É o povo daqueles a quem Deus falou em primeiro lugar. 24, o povo dos irmãos mais velhos na fé de Abraão. 25. 64. Pelos profetas, Deus forma o seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens. 26, e que será gravada nos corações. 27. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades. 28, uma salvação que abrangerá todas as nações. 29. Serão sobretudo os pobres e os humildes do Senhor. 30, os portadores desta esperança. As mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Ester conservaram viva a esperança da salvação de Israel. Maria é a imagem puríssima desta esperança. 31. E Jesus Cristo, mediador e plenitude de toda a revelação. 32, no seu verbo, Deus disse tudo. 65. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho. 2. Cristo, Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, o Pai disse tudo. Não haverá outra palavra além dessa. São João da Cruz, após tantos outros, exprime-o de modo luminoso, ao comentar 2, ao dar-nos, como nos deu, o seu Filho, que é a sua palavra, e não tem outra. Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez nesta palavra única, e já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou-o totalmente, dando-nos o todo que é o seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria grave a Deus, por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. 33. Já não haverá outra revelação. 66. Portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará, e já não se há de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 34. No entanto, apesar de a revelação já estar completa, ainda não está plenamente explicitada. E está reservado à fé cristã apreender gradualmente todo o seu alcance, no decorrer dos séculos. 67. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente, numa determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o sentir dos fiéis sabe discernir e guardar o que nestas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos à Igreja.
A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. É o caso de certas religiões não cristãs, e também de certas seitas recentes, fundadas sobre tais revelações. Resumindo, 68. Por amor, Deus revelou-se e deu-se ao homem. Dá assim uma resposta definitiva e superabundante às questões que o homem se põe a si próprio sobre o sentido e o fim da sua vida. 69. Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente o seu próprio mistério, por ações e por palavras. 70. Além do testemunho que dá de si mesmo através das coisas criadas, Deus manifestou-se a si próprio aos nossos primeiros pais. Falou-lhes e, depois da queda, prometeu-lhes a salvação. 35. E ofereceu-lhes a sua aliança. 71. Deus concluiu com Noé uma aliança eterna entre si todos os seres vivos. 36. Essa aliança durará enquanto durar o mundo. 72. Deus escolheu Abraão e concluiu uma aliança com ele e os seus descendentes. Fez deles o seu povo, ao qual revelou a sua lei por meio de Moisés. E preparou-o, pelos profetas, a acolher a salvação destinada a toda a humanidade. 73. Deus revelou-se plenamente enviando o seu próprio Filho, no qual estabeleceu a sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de modo que, depois dele, não haverá outra revelação. Artigo 2. A transmissão da revelação divina. 74. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Tm 2, 4, quer dizer, de Cristo Jesus. 37. Por isso, é preciso que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que, assim a revelação chegue aos confins do mundo. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. 38. E a tradição apostólica. 75. Cristo Senhor, em quem toda a revelação do Deus Altíssimo se consuma, tendo cumprido e promulgado pessoalmente o Evangelho antes prometido pelos profetas, mandou aos apóstolos que o pregassem a todos, como fonte de toda a verdade salutar e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes assim os dons divinos. 39. A pregação apostólica. 76. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras. Oralmente, pelos apóstolos, que, na sua pregação oral, exemplos e instituições, transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios, trato e obras de Cristo, e o que tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo. Por escrito, por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação. 40. Continuada na sucessão apostólica. 77. Para que o Evangelho fosse perenemente conservado íntegro e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores, entregando-lhes o seu próprio ofício de magistério. 41. Com efeito, a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se, por uma sucessão ininterrupta, até a consumação dos tempos. 42. 78. Esta transmissão viva, realizada no Espírito Santo, denomina-se tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora estreitamente a ela ligada. Pela tradição, a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpétua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo em que acredita. 43. Afirmações dos Santos Padres testemunham a presença vivificadora desta tradição, cujas riquezas entram na prática e na vida da Igreja crente e orante. 44. 79. Assim, a comunicação que o Pai fez de si próprio, pelo seu Verbo, no Espírito Santo, continua presente e ativa na Igreja. Deus, que outrora falou, dialoga sem interrupção com a esposa do seu amado Filho. E o Espírito Santo, por quem ressoa a voz do Evangelho na Igreja, e, pela Igreja, no mundo, introduz os crentes na verdade plena e faz com que a palavra de Cristo neles habite em toda a sua riqueza. 45. E a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura uma fonte comum. 80.
A tradição sagrada e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. 46. Uma e outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu estar com os seus, sempre, até o fim do mundo. MT 28, 20. Duas formas de transmissão distintas. 81. A Sagrada Escritura é a Palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Divino. A Sagrada Tradição, por sua vez, conserva a Palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, e transmite-a integralmente aos seus sucessores, para que eles, com a luz do Espírito da Verdade, fielmente a conservem, exponham e difundam na sua pregação. 47. 82. Daí resulta que a Igreja, a quem está confiada a transmissão e interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. 48. Tradição apostólica e tradições eclesiais. 83. A tradição de que falamos aqui é a que vem dos apóstolos. Ela transmite que estes receberam do ensino e do exemplo de Jesus e aprenderam pelo Espírito Santo. De facto, a primeira geração de cristãos não tinha ainda um Novo Testamento escrito, e o próprio Novo Testamento testemunha o processo da tradição viva. É preciso distinguir, desta tradição, as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, nascidas no decorrer do tempo nas igrejas locais. Elas constituem formas particulares, sob as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diferentes épocas. É à sua luz que estas podem ser mantidas, modificadas e até abandonadas, sob a direção do magistério da Igreja. A interpretação da herança da fé. A herança da fé confiada à totalidade da Igreja. 84. O depósito da fé, 49. Depositum fidei, contido na tradição sagrada e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos ao conjunto da Igreja. Apoiando-se nele, todo o povo santo persevera unido aos seus pastores na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fracção do pão e na oração, de tal modo que, na conservação, actuação e profissão da fé transmitida, haja uma especial concordância dos pastores e dos fiéis. 50. O magistério da Igreja. 85. O encargo de interpretar autenticamente a Palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. 51, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. 86. Todavia, este magistério não está acima da Palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, aguarda religiosamente e expõe fielmente, aurindo deste depósito único da fé tudo quanto propõe a fé como divinamente revelado. 52. 87. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo aos apóstolos: quem vos escuta, escuta-me a mim. LC 10, 16. 53, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que os seus pastores lhes dão, sob diferentes formas. Os dogmas da fé. 88. O magistério da Igreja faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando propõe, de um modo que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, verdades contidas na revelação divina, ou quando propõe, de modo definitivo, verdades que tenham com elas um nexo necessário. 89. Existe uma ligação orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, iluminam-no e tornam-no seguro. Por outro lado, se a nossa vida for recta, a nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. 54. 90. A interligação e a coerência dos dogmas podem encontrar-se no conjunto da revelação do mistério de Cristo. 55.
Convém lembrar que existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã é diferente. 56. O sentido sobrenatural da fé. 91. Todos os fiéis participam na compreensão e na transmissão da verdade revelada. Todos receberam a unção do Espírito Santo que os instrui. 57, e os conduz à verdade total. João 16, 13. 92. A totalidade dos fiéis não pode enganar-se na fé e manifesta esta sua propriedade peculiar por meio do sentir sobrenatural da fé do povo todo, quando, desde os bispos até o último dos fiéis leigos, exprime consenso universal em matéria de fé e costumes. 58. 93. Com este sentido da fé, que se desperta e sustenta pela ação do Espírito de verdade, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez por todas confiada aos santos, penetra mais profundamente com juízo acertado e aplica mais totalmente na vida. 59. O crescimento na inteligência da fé. 94. Graças à assistência do Espírito Santo, a inteligência das realidades e das palavras do depósito da fé pode crescer na vida da Igreja. Pela contemplação e pelo estudo dos crentes, que as meditam no seu coração. 60. E particularmente pela investigação teológica, que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. 61. Pela inteligência interior das coisas espirituais que os crentes experimentam. 62. Divina eloquia cum legente crescunt, as palavras divinas crescem com quem as lê. 63. Pela pregação daqueles que receberam, com a sucessão episcopal, um carisma certo da verdade. 64. 95. É claro, portanto, que a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da Igreja, segundo a um sapientíssimo desígnio de Deus, estão de tal maneira ligados e conjuntos, que nenhum pode subsistir sem os outros e, todos juntos, cada um a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. 65. Resumindo, 96. O que Cristo confiou aos apóstolos, estes o transmitiram, pela sua pregação e por escrito, sob a inspiração do Espírito Santo, a todas as gerações, até a vinda gloriosa de Cristo. 97. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um único depósito sagrado da Palavra de Deus. 66, no qual, como num espelho, a Igreja peregrina contempla Deus, fonte de todas as suas riquezas. 98. Na sua doutrina, vida e culto, a Igreja perpétua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é, tudo aquilo em que acredita. 67. 99. Graças ao sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus, no seu todo, não cessa de acolher o dom da revelação divina, de nele penetrar mais profundamente e de viver dele mais plenamente. 100. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado unicamente ao magistério da Igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. Artigo 3. A Sagrada Escritura. E Cristo, palavra única da Escritura Santa. 101. Na sua bondade condescendente, para se revelar aos homens. Deus fala-lhes, em palavras humanas. As palavras de Deus, com efeito, expressas por línguas humanas, tornaram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Eterno Pai se assemelhou aos homens, assumindo a carne da debilidade humana. 68. 102. Através de todas as palavras da Sagrada Escritura. Deus não diz mais que uma só palavra, o seu Verbo único, em quem totalmente se diz. 69. Lembrai-vos de que o discurso de Deus que se desenvolve em todas as Escrituras é um só e um só é o Verbo que se faz ouvir na boca de todos os escritores sagrados, o qual, sendo no princípio Deus junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, pois não está sujeito ao tempo. 70. 103. Por esta razão, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, tal como venera o corpo do Senhor. Nunca cessa de distribuir aos fiéis o pão da vida, tornado à mesa quer da palavra de Deus, quer do corpo de Cristo. 71. 104.
Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra continuamente o seu alimento e a sua força. 72, porque nela não recebe apenas uma palavra humana, mas o que ela é na realidade, a palavra de Deus. 73. Nos livros sagrados, com efeito, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro dos seus filhos, a conversar com eles. 74. Inspiração e verdade da Sagrada Escritura. 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura. A verdade divinamente revelada, que os livros da Sagrada Escritura contêm e apresentam, foi registrada neles sob a inspiração do Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como sagrados e canônicos os livros completos do Antigo e do Novo Testamento com todas as suas partes, porque, escritos por inspiração do Espírito Santo, tem Deus por autor, e como tais foram confiados à própria Igreja. 75. 106. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados para escrever os livros sagrados. Deus escolheu e serviu-se de homens, na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que Ele queria. 76. 107. Os livros inspirados ensinam a verdade. E assim como tudo que os autores inspirados ou hagiógrafos afirmam, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus quis que fosse consignada nas sagradas letras em ordem à nossa salvação. 77. 108. No entanto, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo. 78. Para que não sejam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o espírito à inteligência das Escrituras. 79. O Espírito Santo, intérprete da Escritura. 109. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Portanto, para bem interpretar a Escritura, é necessário prestar atenção ao que os autores humanos realmente quiseram dizer, e aquilo que aprouve a Deus manifestar-nos pelas palavras deles. 80. 110. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, é preciso ter em conta as condições do seu tempo e da sua cultura, os gêneros literários em uso na respectiva época, os modos de sentir, falar e narrar correntes naquele tempo. Porque a verdade é proposta e expressa de modos diversos, em textos históricos de vária índole, ou proféticos, ou poéticos ou de outros gêneros de expressão. 81. 111. Mas, uma vez que a Sagrada Escritura é inspirada, existe outro princípio de interpretação recta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura seria a letra morta. A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrito. 82. O Segundo Concílio do Vaticano indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme ao espírito que a inspirou. 83. 112. 1. Prestar grande atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Com efeito, por muito diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una, em razão da unidade do desígnio de Deus, de que Jesus Cristo é o centro e o coração, aberto desde a sua Páscoa. 84. Por coração. 85, de Cristo entende-se a Sagrada Escritura que nos dá a conhecer o coração de Cristo. Este coração estava fechado antes da paixão, porque a Escritura estava cheia de obscuridades. Mas a Escritura ficou aberta depois da paixão e assim, aqueles que desde então a consideram com inteligência, discernem o modo como as profecias devem ser interpretadas. 86. 113. 2. Ler a Escritura na tradição viva de toda a Igreja. Segundo uma sentença dos padres, Sacra Scriptura Principalius est in corde ecclesiae cum in materialibus instrumentis scripta. A Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja, mais do que em instrumentos materiais. 87. Com efeito, a Igreja,
conserva na sua tradição a memória viva da Palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura, secundum spiritualem sensum quem spiritus donat ecclesiae, segundo o sentido espiritual que o Espírito Santo dá à Igreja. 88. 114. 3. Estar atento à analogia da fé. 89. Por analogia da fé entendemos a coesão das verdades da fé entre si no projeto total da revelação. Os sentidos da Escritura. 115. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual, subdividindo-se este último em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda dos quatro sentidos assegura a sua riqueza a leitura viva da Escritura na Igreja. 116. O sentido literal é o expresso pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese segundo as regras da recta interpretação. Omnis sensus, SC. Sacrae, Scripturae, fundentur super literalem, todos os sentidos da Sagrada Escritura se fundamentam no literal. 90. 117. O sentido espiritual. Graças à unidade do desígnio de Deus, não só o texto da Escritura, mas também as realidades e acontecimentos de que fala, podem ser sinais. 1. O sentido alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo seu significado em Cristo. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e, assim, do batismo. 91. 2. O sentido moral. Os acontecimentos referidos na Escritura podem conduzir-nos a um comportamento justo. Foram escritos para nossa instrução. 1 Cor 10, 11:92. 3. O sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos no seu significado eterno, o qual nos conduz, em grego, anagoge, em direção à nossa pátria. Assim, a Igreja terrestre é sinal da Jerusalém celeste. 93. 118. Um dístico medieval resume a significação dos quatro sentidos. Litera gesta docet, quid credas alegoria. Moralis quid agas, cutendas anagogia. A letra ensina-te os factos passados, a alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer, a anagogia para onde deves tender. 94. 119. Cabe aos exegetas trabalhar, de harmonia com estas regras, por entender e expor mais profundamente o sentido da Sagrada Escritura, para que, mercê deste estudo, de algum modo preparatório, amadureça o juízo da Igreja. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura, está sujeito ao juízo último da Igreja, que tem o divino mandato e o ministério de guardar e interpretar a Palavra de Deus. 95. Ego vero Evangelho non crederem, nisimi catholica ecclesiae commoveret auctoritas. Quanto a mim, não acreditaria no Evangelho se não me movesse a isso a autoridade da Igreja Católica. 96. IV. O cânon das Escrituras. 120. Foi a tradição apostólica que levou a Igreja a discernir quais os escritos que deviam ser contados na lista dos livros sagrados. 97. Esta lista integral é chamada Cânon das Escrituras. Comporta, para o Antigo Testamento, 46, 45, se contar Jeremias e as Lamentações como um só, escritos, e, para o Novo, 27, 98. Para o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos Reis, os 2 livros das Crônicas, Esdras e Neemias, Tobias, Judite, Ester, os 2 livros dos Macabeus, Job, os Salmos, os Provérbios, o Eclesiastes, ou Coelete, o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria, o livro de Ben-Sirá, ou Eclesiástico, Isaías, Jeremias, as Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oseias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Moloquias. Para o Novo Testamento, os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os Actos dos Apóstolos, as Epístolas de São Paulo,
aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, a Tito, a Filemon, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a 1ª e 2ª de Pedro, as 3 Epístolas de João, a Epístola de Judas e o Apocalipse. O Antigo Testamento. 121. O Antigo Testamento é uma parte da Sagrada Escritura de que não se pode prescindir. Os seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente. 99, porque a antiga aliança nunca foi revogada. 122. Efetivamente, a economia do Antigo Testamento destinava-se, sobretudo, a preparar o advento de Cristo, Redentor universal. Os livros do Antigo Testamento, apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles encontram-se sublimes doutrinas a respeito de Deus, uma sabedoria salutar a respeito da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces. Neles, em suma, está latente o mistério da nossa salvação. 123. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A Igreja combateu sempre vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento, sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar, marcionismo. O Novo Testamento. 124. A Palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de quem acredita, apresenta-se e manifesta o seu poder de um modo eminente nos escritos do Novo Testamento. 101. Estes escritos transmitem-nos a verdade definitiva da revelação divina. O seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, os seus actos, os seus ensinamentos, a sua paixão e glorificação, bem como os primórdios da sua Igreja sob a ação do Espírito Santo. 102. 125. Os Evangelhos são o coração de todas as Escrituras, enquanto são o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. 103. 126. Na formação dos Evangelhos podemos distinguir 3 etapas. 1. A vida e os ensinamentos de Jesus. A Igreja sustenta firmemente que os 4 Evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitações, transmitem fielmente as coisas que Jesus, Filho de Deus, realmente operou e ensinou para a salvação eterna dos homens, durante a sua vida terrena, até o dia em que subiu ao céu. 2. A tradição oral. Na verdade, após a ascensão do Senhor, os apóstolos transmitiram aos seus ouvintes, com aquela compreensão mais plena de que gozavam, uma vez instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo, iluminados pelo Espírito de verdade, as coisas que ele tinha dito e feito. 3. Os Evangelhos escritos. Os autores sagrados, porém, escreveram os 4 evangelhos, escolhendo algumas coisas, entre as muitas transmitidas por palavra ou por escrito, sintetizando umas, desenvolvendo outras, segundo o estado das igrejas, conservando, finalmente, o caráter de pregação, mas sempre de maneira a comunicar-nos coisas verdadeiras e sinceras acerca de Jesus. 104. 127. O Evangelho quadriforme ocupa na Igreja um lugar único, de que são testemunhas a veneração de que a liturgia o rodeia e o atrativo incomparável que em todos os tempos exerceu sobre os santos. Não há doutrina melhor, mais preciosa e esplêndida do que o texto do Evangelho. Vede e retende o que nosso Senhor e Mestre, Cristo, ensinou pelas suas palavras e realizou pelos seus actos. 105. É sobretudo o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele, encontro tudo o que é necessário à minha pobre alma. Nele descubro sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. 106. A unidade do Antigo e do Novo Testamento. 128. A Igreja, já nos tempos apostólicos, 107, e depois constantemente na sua tradição, pôs em evidência a unidade do plano divino nos 2 testamentos, graças à tipologia. Esta descobre nas obras de Deus, na antiga aliança, prefigurações do que o mesmo Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa do seu Filho encarnado. 129.
Os cristãos leem, pois, o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Mas não deve fazer-nos esquecer de que ele mantém o seu valor próprio de revelação, reafirmado pelo próprio Jesus, nosso Senhor. 108. Aliás, também o Novo Testamento requer ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorreu constantemente a este método. 109. Segundo um velho adágio, o Novo Testamento está oculto no Antigo, enquanto o Antigo é desvendado no Novo. Novum in veterium latet et in novo vetus patet, o Novo está oculto no Antigo, e o Antigo está patente no Novo. 110. 130. A tipologia significa o dinamismo e ordem ao cumprimento do plano divino, quando Deus for tudo em todos. 1 Cor 15, 28. Assim, a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem o seu valor próprio no plano de Deus pelo facto de, ao mesmo tempo, serem etapas intermédias desse mesmo plano. Vê a Sagrada Escritura na vida da Igreja. 131. É tão grande a força e a virtude da Palavra de Deus, que ela se torna para a Igreja apoio e vigor, e, para os filhos da Igreja, a solidez da fé, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual. 111. É necessário que os fiéis tenham largo acesso à Sagrada Escritura. 112. 132. O estudo das páginas sagradas deve ser como que a alma da Sagrada Teologia. Também o ministério da palavra, isto é, a pregação pastoral, a catequese, e toda a espécie de instrução cristã, na qual a homilia litúrgica deve ter um lugar principal, com proveito se alimenta e santamente se revigora com a palavra da Escritura. 113. 133. A Igreja exorta com ardor e insistência a todos os fiéis, a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo FL. 3:8, na leitura frequente da Sagrada Escritura. Porque a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. 114. Resumindo, 134. Omnis Scriptura Divina Unus Liber Est, et Unus Liber Christus Est, que é omnis Scriptura Divina de Cristo Loquitur. Et omnis Scriptura Divina in Christo Impletur, toda a Escritura Divina é um só livro, e esse livro único é Cristo, porque toda a Escritura Divina fala de Cristo e toda a Escritura Divina se cumpre em Cristo. 115. 135. As Sagradas Escrituras contêm a Palavra de Deus, e, pelo facto de serem inspiradas, são verdadeiramente a Palavra de Deus. 116. 136. Deus é o autor da Sagrada Escritura, ao inspirar os seus autores humanos, age neles e por eles. E assim nos dá a garantia de que os seus escritos ensinam, sem erro, a verdade da salvação. 117. 137. A interpretação das Escrituras inspiradas deve, antes de mais nada, estar atenta ao que Deus quer revelar, por meio dos autores sagrados, para nossa salvação. O que vem do Espírito não é plenamente entendido senão pela ação do Espírito. 118. 138. A Igreja recebe e venera, como inspirados, os 46 livros do Antigo e os 27 do Novo Testamento. 139. Os 4 Evangelhos ocupam um lugar central, dado que Jesus Cristo é o seu centro. 140. A unidade dos 2 testamentos deriva da unidade do plano de Deus e da sua revelação. O Antigo Testamento prepara o Novo, ao passo que o Novo dá cumprimento ao Antigo. Os 2 esclarecem-se mutuamente. Ambos são verdadeira palavra de Deus. 141. A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, tal como o próprio corpo do Senhor. 119. Ambos alimentam e regem toda a vida cristã. A vossa palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. SL 119, 105, 120. Capítulo 3. A resposta do homem a Deus. 142. Pela sua revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles, para os convidar e admitir a comunhão com Ele. A resposta adequada a este convite é a fé. 143. Pela fé, o homem submete completamente a Deus a inteligência e a vontade.
com todo o seu ser, o homem dá assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura chama obediência da fé a esta resposta do homem a Deus revelador. Artigo 1. Eu creio. E a obediência da fé. 144. Obedecer, obaldire, na fé é submeter-se livremente à palavra escutada, por a sua verdade ser garantida por Deus, que é a própria verdade. Desta obediência, o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe é Abraão. A sua realização mais perfeita é a da Virgem Maria. Abraão, o pai de todos os crentes. 145. A Epístola aos Hebreus, no grande elogio que faz da fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento de Deus, e partiu para uma terra que viria a receber como herança. Partiu, sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. Pela fé, viveu como estrangeiro e peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, finalmente, Abraão ofereceu em sacrifício seu filho único. 146. Abraão realiza assim a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. A fé constitui a garantia dos bens que se esperam, e a prova de que existem as coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Abraão acreditou em Deus, e isto foi-lhe atribuído como justiça. Rm 4, 3. Fortalecido por esta fé, Rm 4, 20, Abraão tornou-se o pai de todos os crentes. Rm 4, 11. 18. 147. O Antigo Testamento é rico em testemunhos desta fé. A Epístola aos Hebreus faz o elogio da fé exemplar dos antigos, que lhes valeu um bom testemunho. Hebreus 11, 2. 39. No entanto, para nós, Deus previra destino melhor. A graça de crer no seu Filho Jesus, guia da nossa fé, que ele leva à perfeição. Hebreus 11, 40. 12, 2. Maria, feliz aquela que acreditou. 148. A Virgem Maria realiza, do modo mais perfeito, a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que a Deus nada é impossível. LC 1, 37, e dando seu assentimento. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. LC 1, 38. Isabel saudou-a. Feliz aquela que acreditou no cumprimento de quanto lhe foi dito da parte do Senhor. LC 1, 45. É em virtude desta fé que todas as gerações a hão de proclamar bem-aventurada. 10. 149. Durante toda a sua vida e até a última provação. 11. Quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, a sua fé jamais vacilou. Maria nunca deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a Igreja venera em Maria a mais pura realização da fé. Eu sei em quem pus a minha fé. 2 Tm 1, 12, crer só em Deus. 150. Antes de mais, a fé é uma adesão pessoal do homem a Deus. Ao mesmo tempo, e inseparavelmente, é o assentimento livre a toda a verdade revelada por Deus. Enquanto adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade por Ele revelada, a fé cristã difere da fé numa pessoa humana. É justo e bom confiar totalmente em Deus e crer absolutamente no que Ele diz. Seria vão e falso ter semelhante fé numa criatura. 12. Crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. 151. Para o cristão, crer em Deus é crer inseparavelmente naquele que Deus enviou, no seu Filho muito amado, em quem Ele pôs todas as suas complacências. 13. Deus mandou-nos que o escutássemos. 14. O próprio Senhor disse aos seus discípulos: acreditais em Deus, acreditai também em mim. João 14, 1. Podemos crer em Jesus Cristo, porque Ele próprio é Deus, o Verbo feito carne. A Deus, nunca ninguém o viu. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é que o deu a conhecer. João 1, 18. Porque viu o Pai. João 6, 46. Ele é o único que o conhece e o pode revelar. 15. Crer no Espírito Santo. 152. Não é possível acreditar em Jesus Cristo sem ter parte no seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus. Porque ninguém é capaz de dizer: Jesus é Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. 1 Cor 12, 3.
Espírito penetra todas as coisas, até o que há de mais profundo em Deus. Ninguém conhece o que há em Deus senão o Espírito de Deus. 1 Cor 2, 10, 11. Só Deus conhece inteiramente Deus. Nós cremos no Espírito Santo, porque Ele é Deus. A Igreja não cessa de confessar a sua fé num só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. As características da fé. A fé é uma graça. 153. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus declara-lhe que esta revelação não lhe veio da carne nem do sangue, mas do seu Pai que está nos céus. Mt 16, 17-16. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para prestar esta adesão da fé, são necessários a prévia